Homem Invisível. Nunca abriu o armário antes de se trancar lá dentro e puxar as cortinas. Cientistas honestos não precisam de portas e cortinas fechadas. Ele não se importa com você, Flora. Ele não se importa com nada, a não ser os seus próprios experimentos. Hama Books, o bloco literário do Jimmy Fire. Hoje estamos com O Homem Invisível, de H.G. Wells. Se você caiu de paraquedas aqui, que você veio do mundo literário, adora livros, saiba que este é um bloco literário no Jimmy Fire, um canal dedicado a comics, mangas, bandas desenhadas, fumetes, mas inspiradamente em Liga Extraordinária, estamos aqui fazendo alguns reviews de vários livros clássicos, onde se encaixa O Homem Invisível de H.G. Wells. Este livro vai contar a história de, pasmem, o homem que ficou invisível. Mas antes da gente se deleitar com este conto, por favor, compartilhe, comente onde você estiver ouvindo. Pode ser no YouTube, dá aquele like, ou no Spotify, tem a ferramenta de avaliação. Tudo que você fizer vai ajudar o Jimmy Fire a continuar nestas sagas. Mas muito bem, O Homem Invisível de H.G. Wells. Gente, me surpreendi uma vez que eu só tinha os backgrounds assim de algumas adaptações, e essas adaptações elas sempre tentam modernizar a parada. Veio a meu conhecimento muito recentemente que tem um filme da década de 50 que é muito, mas muito fiel ao livro. Esse eu não consegui assistir, porque quando eu tomei conhecimento dele eu já tava lendo o livro. Então, vai só o livro então, né? Mas para quem tiver curiosidade e não tiver a paciência de ler o livro, pode procurar essa versão de 50. Tem as versões modernas que eu considero até uns filminhos legais, né? Tem uma com a Angeline Moss, tem uma lá com o Kevin Bacon, que eu acho que é a mais marcante para mim. Entre outros, né? Vários outros que bebem nesta fonte de H.G. Wells. Mas vamos lá então. Destino que estão vivendo. Pânico, morte, coisas piores que a morte. Não tenha medo, Kemp. Sou eu, o Griffin. Jack Griffin. Toma, Kemp. Mentiras do começo ao fim! Eu tenho vontade de condenar todos vocês por conspiração. Eu vou anunciar essa noite que tudo isso é uma fraude. E vocês serão motivo de gozação no país inteiro. O Homem Invisível vai se passar em épocas um pouquinho mais anteriores da Inglaterra, né? Onde a gente tinha várias, vamos dizer assim, uma Inglaterra um pouco mais rupestre do que a gente tem hoje. Por exemplo, os distritos, né, ainda eram considerados como vilas, né? Então, onde você ia ter aquelas pousadas, né, onde eram bem rupestres, né? Onde é tudo quase como um celeiro, e você chega lá, nada é automatizado, tudo na lamparina, né? Então é uma Inglaterra bem anterior ao que a gente conhece hoje, visto a data de publicação, que é 1897, né? Então, muito retratando o final ali da época vitoriana da Inglaterra. Eu acho que a gente até pode falar que é o full total da época vitoriana. Mas enfim, história e cidade à parte. A história começa num desses vilarejos no norte de Sussex, onde chega um cara lá, todo vestido da cabeça aos pés, com chapéu, com bandagens, com luva, tudo. Chega lá nessa pousada. É uma pousada familiar, né? Cuidada pela moça, pelo seu marido, todo mundo ali. Todo mundo até meio curioso com esse visitante. Tanto que é inverno. Então eles falam assim, nossa, a gente quase não recebe ninguém no inverno, né? Ninguém vem aqui no inverno, mas tudo bem. E esse cara é envolto em mistério. Ele é mal educado. Ele não é de conversar. Ele quer ficar recluso. Ele não quer dizer pra que ele veio. Além de sim, tá sempre assim, vestido da testa ao canela, né? Tá sempre vestido, mesmo dentro de casa. Até a moça falou, vou pôr teu casaco lá. Não tira meu casaco daqui, né? Deixa aqui meu casaco, né? Não deixa... Ele tem uma série de comportamentos assim que ou vão irritando, né? Os donos dessa casa, esses donos dessa pousada, ou vai deixando ainda a coisa mais envolta em mistérios. O problema é que as coisas vão escalando, né? Aparentemente ele está fazendo experimentos, né? Ele tem todos os frascos e poções, e a galera vê que algumas está escrito veneno, né? Ele está fazendo umas coisas muito estranhas
nesse quarto dele, né, que vai deixando os proprietários bem irritados. A coisa ainda vai se escalando um pouco porque tem pessoas que vão sentindo falta de dinheiro ao longo da estadia dele, e o dinheiro some. E de repente, esse mesmo dinheiro aparece assim, com ele pagando outras coisas com esse dinheiro, né? E a galera fala, opa, pera aí, tem uma coisa estranha. Aí um cachorro morde ele e tira uma das luvas dele, e daí você fala, mas que estranho, né? Até que chega o fatídico dia onde a proprietária realmente vai dar um safanão nele lá. E ela meio que vê o rosto desenfaixado dele. O que era pra ser uma doença, um acidente, ela vê que não tem nada ali. Isso me surpreendeu muito neste, vamos chamar assim, de primeiro ato do livro, né? Que ela olha pra dentro, não tem nada ali, é um buraco, né? Ela vê o outro lado da bandagem. É uma coisa muito escrotalhada, né? Tipo, do demônio. Mas ao longo disso, as coisas já vão escalando porque realmente as autoridades vêm interrogá-lo bem nessas horas. Tipo, desse negócio de dinheiro sumindo e tal, né? Tem também uma discussão bem bacana, mas é bem superficial, né? Porque aparentemente tem uma galera que acha que esse cara é negro. Então, só por ser disso, já é um motivo suficiente para chamar a polícia, né? Então até tem um subtexto de preconceito, mas não é muito explorado porque aparentemente a parada da invisibilidade já vem um pouco mais à tona. E nesse arruaceiro, né, realmente eles descobrem ele, né? Eles vão vendo que ele é um cara invisível. Ele tenta explicar, ele fala assim, ó, galera, calma, eu sou invisível mesmo, mas me deixa em paz, né? Deixa eu tocar minha vida aqui. Eu não fiz nenhum crime, eu só sou invisível, né? Essa parte eu acho que eu também não entendi muito bem, porque a galera meio que aceita, assim, tipo, até o delegado fala, invisível não, eu tenho que cumprir a lei, vou te levar. Eu não sei não, né? Se eu visse isso, um nome invisível, e hoje, eu acho que eu pegaria uma faca, sabe? Eu não ficaria tão tranquilo como se o delegado ficou. Mas enfim, eles até tentam prender o cara, mas o cara vai se desvencilhando das roupas, né? E o que o torna total invisível. E ele foge. Esse é o primeiro ato do livro, o que eu considero talvez o melhor. Então, será que é o melhor? Bom, não sei. Mas é uma parte muito boa do livro. O livro a gente pode dividir em 3 atos. 4 se você dividir com o flashback. Mas como tá tudo ali inteirado, eu acho que dá pra dividir 3 ou 4 atos, né? Dependendo aí como você vê o livro. Mas esse primeiro ato, né? Eu acho que o H.G. Wells perdeu uma oportunidade gigantesca de não ter colocado o nome do livro de Homem Invisível. Porque essa foi uma surpresa do caralho. Você vê, ele tá todo cobrido, o que é isso? Aí tem outros mistérios, tipo, o nariz dele é muito avermelhado, né? Porque é uma prótese, né? Então a galera percebe isso e... Cara, eu acho que se esse livro não se chamasse Homem Invisível, essa surpresa ia ser muito, muito foda, assim, de você descobrir que é um cara invisível, né? E depois, sim, você vai descobrir porque ele ficou invisível, babá, né? Tanto que o segundo ato, que eu chamo de segundo ato, né? É uma parte também que vai se calcar no mistério. Porque ele tá fugindo, ele pega um desses aldeões ali, que é o Marvels, né? Ele é um ser qualquer ali, né? Que é meio safadinho, meio doido, né? Meio burro também, mas enfim. Ele pega esse cara e pega ele como refém. Porque ele vai precisar atravessar agora os rincões da Grã-Bretanha. E ele não consegue fazer isso sozinho. Lembra que ele tá pelado. Então aqui ele vai meio que usar desse Marvel até o medo do Marvels. O Marvels até que demora pra se tocar que ele tá pelado, né? E se ele tá pelado, ele não tem uma arma, né? Então tem até umas paradas assim nesse segundo ato que ele falou assim, eu vou pôr a mão no seu ombro. Daí o Marvels fica cagando de medo, assim, sabe? Porque ele não raciocina direito. Mas enfim, com o tempo ele vai se tocar. Com o tempo, né? Ele vai conversando, eles chegam até numa praia, conversa com o marinheiro, ele tenta falar, acho que você tem que olhar aqui direito. Mas, e vai indo, né? E vai tentando se desvencilhar do Homem Invisível até que uma hora ele realmente consegue, que é o começo do terceiro ato. Que ele, eu acho que dá um corridão. Ele até rouba os livros desse cara e sai na corrida, entra num bar e anuncia pra todo mundo. Porque quando ele chega nesse bar, meio que a Grã-Bretanha inteira já tá sabendo que existe um Homem Invisível. Porque essa vila já mandou
telegrama, já mandou corvo. Eu não sei como é que eles se comunicavam naquela época, mas eles já estão meio que anunciando pra todos. A galera ainda se pergunta, né? Porra, mas Homem Invisível mesmo? Como é que pode, né? Mas a galera pelo menos já tá sabendo dos boatos. E quando eles entram no bar falando, ó, lembra do Homem Invisível? Ele tá aí, né? A galera meio que, tá, vamos ver essa parada. Então as autoridades, tem uns machão ali também que meio que já se arruma. O cara desse bar, ele já avisa a família e fala, ó, todo mundo de faca, né? Vamos bater nesse cara. E realmente o Homem Invisível, no caso aqui, ele tenta peitar os caras, ele tenta entrar nesse bar e tenta matar o Marvel. Mas no sentido que ele deveria recuperar os livros, né? É importante onde as fórmulas deles estão escritas, porque um primeiro objetivo do Homem Invisível era voltar a ser invisível. Isso ele vai representar no próximo ato, que é o terceiro, porque aqui os caras vão até chegar a feri-lo. Então ele tem que recuar, ele foge, ele aproveita que nesse distrito onde ele tá, ele já conhecia um médico ali, né? Ele entra na casa desse cara e ele se anuncia, né? Fala, ó, sou eu, o Griffin, né? A gente se conheceu na faculdade, não sei o que, né? Eu tô ferido, me ajuda aqui. No começo, esse Dr. Kemp, eu acho, ele até ajuda esse cara. E muito na curiosidade, porque esse cara também é um vanguardista da ciência, né? Então ele até começa a vislumbrar, porra, se eu craquear essa forma aqui eu também vou pra ciência, mas ao longo que o Griffin vai contando a história, o Kemp já vai se arrependendo, né, de ter deixado esse cara entrar só pela história, porque aqui eu tô, às vezes eu chamo de terceiro ato, né, porque é um flashback. O quarto e último ato é tudo nesse distrito e tal, né, mas tem essa partezinha que é um flashback, onde de fato a gente vai voltar na história pra saber como que o Griffin ficou invisível. Tenho que ficar escondido durante 1 hora depois de comer. A comida fica visível dentro de mim até ser digerida. Só posso trabalhar em dias bonitos e claros. Se trabalho na chuva, a água pode ser vista na minha cabeça e ombros. Na neblina, você pode me ver como uma bolha. Nas cidades poluídas, fico cheio de fuligem, até parecer o meu perfil bem escuro. O que está fazendo aí, Kemp? Não consegui dormir. Tive que levantar e desci. Por que trancou a porta? Eu estava com medo. Você não teria medo se eu fosse invisível como você? Não precisa ter medo, Kemp. Ele era um albino lá, qualquer, muito estudioso, né? E foi craqueando essa fórmula aí de ficar invisível. Mas tem umas coisas assim que você fica putaço já. Porque tem uma discussão que a fórmula do Homem Invisível meio que deixa o cara louco. Mas você fica na dúvida se ele já era louco antes. Porque tem umas coisas muito escrotice que o Griffin fez antes. Por exemplo, dá a entender que ele meio que mata o pai dele pra pegar o dinheiro, sabe? Ele fala que testa a fórmula dele em gatos, que ele captura assim e deixa os gatos agonizando de dor, sabe? Então tem um monte de coisa assim. Tanto que ele se envolve mesmo com as autoridades. E num surto ali ele acaba meio que tomando as poções, num súbito de pânico e não saber o que fazer. Mas só que dá certo, né? Ele passa por esse momento de dor, só que ele realmente vai se tornando invisível. Tanto que ele escapa, e ele escapa pelado. E esses relatos daí, eu acho que umas partes interessantes, né? Porque nem sempre a gente pensa em umas paradas. Mas o H.G. Wells, ele já pensava, tipo, porra, mas se ele só fica invisível, ele não pode usar roupa, né? A roupa vai deixar o cara visível para os outros, né? Ele até explica, ele tem uma pseudociência ali, tipo, já se perguntou por que as águas vivas ficam invisíveis, né? Tudo refração, não sei o que. Ele usa esses conceitos de pseudociência para explicar o homem invisível, que eu acho até bacaninha, né? Mas para nisso. O Kemp, né? Ele já tava meio que falando assim, oh meu Deus, eu tenho que dar um jeito nesse cara. Mas a gota da água foi quando o Griffin realmente fala assim, ó, e agora como eu sou invisível, né? Eu vou instaurar uma parada de terror na Grã-Bretanha, né? Você pode me ajudar, né? A gente divide a grana aí, porque eu sou invisível, eu posso ser o melhor terrorista do universo, sabe? Então, ali foi a gota, né? Então, o que faz o Kemp trair, entre aspas, né? Eu tô usando o termo trair, mas é o certo a se fazer, né? Prender esse maluco. As autoridades se envolvem, eles metem uma arapuca, né? Pro Griffin, porque o Griffin eu acho que fica putaço também, né? Ele quer matar o Kemp primeiro, mas nisso eles até capturam, né? Acho que a gente pode até usar o termo linchar. Houve até um linchamento do Homem Invisível, porque foi uma pequena parte da população que conseguiu capturar ele ali, né? E num esforço conjunto, os caras meio que esgana ele
né? Que faz ele morrer, que mata ele no caso, né? Acho que a última ação dele é ele gritando de dor, assim, tipo, por favor, me perdoe, né? Mas isso já era tarde, eles matam ele. E, cara, agora eu preciso atenção de vocês, porque esse detalhe do final do livro é de suma importância para um dia quando a gente chegar lá na Liga Extraordinária. O sangue do Griffin é invisível, mas quando ele coagula, ele volta a ser visível. Então as pistas do Griffin ficavam nítidas depois de um tempo. Aqui, ao longo que ele vai morrendo, né, o sangue dele vai coagulando e ele vai ficando visível novamente. Então na morte, né, ele diz que ele consegue deixar as coisas vivas invisíveis, mas as mortas, né, ele não consegue. Então por isso que quando ele morre, ele volta a ficar visível. Isso é um detalhe muito importante lá quando a gente chegar na Liga Extraordinária. Eu quero que vocês mantenham isso em mente, né? Que é um detalhe muito legal. Mas, gente, eu acho que era isso que eu tinha falado desse livro. Talvez aqui da nossa jornada literária, ele não me cativou muito, assim, sabe? Como os outros que eu já citei aqui, né? Porque a fantasia dele é bem tranquilinha. É um cara que fica invisível. E como as pessoas reais lidariam com isso. Pessoas reais daquela época ainda, né? Então é um livro que eu talvez ele envelheceu um pouco mal. Embora tenha me cativado esses começos. Porque eu não imaginava que tinha esse suspense inicial. Tipo, o que é esse cara, né? Até o Homem Invisível aparecer de fato é bem, assim, me surpreende bastante. Dos livros do H.G. Wells, eles sempre tem uma camadas assim de discussão sobre a sociedade que eu tenho gostado muito. Para este livro do Homem Invisível, que eu entendo que acho que é o último livro. Será que é o último livro dele? Agora não lembro. Na camada de discussão, né, que o H.G. Wells faz tão bem, eu achei que aqui não teve tanta discussão. Tem a discussão, né, do o poder o corrompe, mas meio que essa discussão meio que cai por terra quando ele põe que o Griffin já era um pau no cu antes, né, de virar invisível. Na verdade, essas discussões até ficam até mais maneiras nessas adaptações que eu falei pra vocês, que são mais modernas, né? Não sei se propositalmente ou não, mas elas meio que deixam inferido, assim, né, que a poção é que imaculou o cara, né? A poção que faz o cara ficar malucaço, né? O poder que corrompe e tal, né? Então aqui o H.G. Wells até ele dá uma cutucada nisso, mas eu acho que ele podia ter ido muito mais, né? Acho que ele deixou muito na camada de roteiro, ficou muito na camada explícita de roteiro. Sendo que eu já vi outros exemplos, né, do H.G. Wells que ele faz assim de uma maneira mestre dos sete picos em discutir sobre comportamento, sobre sociedade, né? E aqui eu achei que ele estava bem contido. O que ele não perde a mão mesmo é nesse finalzinho, né? Onde o Homem Invisível morre e a gente descobre que o cara que ele extorquiu lá, sequestrou, ainda segurava os livros dele. E ele tenta decifrar os códigos até hoje, porque o Griffin escreveu tudo em latim, grego, né, e algumas coisas criptografadas. E daí ele não consegue entender. Nem os cifrões básicos de química e matemática o cara sabe. Mas pra você ver como essa discussão de poder, né, corrompe, é tão maneira, mas aqui ele deixa até no sentido cômico, né? Porque o cara era um peidalhão, né? Tava com medo do cacete, mas na hora de se dar bem, ele tentou se dar bem, mas faltou um pouco de humildade, né? Pra ele saber que nunca ele ia saber decodificar esses símbolos para também conseguir a fórmula da invisibilidade, né? Então, achei legal também essa parada. É uns finais meio abertos, né? Que o H.G. Wells deixa, que eu acho muito bacana também. Essa parte é total H.G. Wells, sabe? Vamos colhendo nozes em maio, nozes em maio, nozes em maio. Vamos colhendo nozes em maio, numa manhã gelada. A isso adiante. Ele vai estar rodeando essa casa, vigiando antes da hora chegar. Às 9h30, Dr. Kemp, com o guarda-costas da polícia, vai sair dessa casa e andar até a delegacia. Mas é isso, gente. É isso que eu tinha falado de O Homem Invisível. Por favor, o que vocês acharam, né? Se vocês têm mais comentários sobre as camadas de Homem Invisível, por favor, comente aí. Muito provavelmente eu deixei muita coisa para trás, porque como eu disse pra vocês, talvez esse seja o livro que menos me cativou, né? Menos captou a minha atenção, então foi até um pouquinho difícil de terminar.
Mas pra quem gostou, talvez capturou muito mais coisas que eu falhei em captar. Mas é isso, gente. A gente se vê numa próxima e falou! Vocês atrapalharam tudo. Tudo teria corrido bem se tivessem me deixado em paz. Vocês me enlouquecem espiando o tempo todo através da fechadura e através das cortinas. E agora vão sofrer por isso. Vocês estão loucos pra saber quem sou, não é? Tá bom. Vou mostrar pra vocês. Uma lembrança pra você. E uma pra você. Vou mostrar quem eu sou e o que eu sou. Olhem, ele está todo comido por dentro. Ha! O que acham disso, é? O que você acha disso? Ele é invisível. Esse que é o problema dele. Se ele tirar o resto das roupas, não vamos poder agarrar.